Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença e não seja eu, Senhor, mas sim o Senhor. Fala aos nossos corações. Os momentos de adoração ao Senhor, adoramos, Senhor, por mais ou menos 1h30, 1h40, para trazer, Senhor, a tua presença, para invocar a tua presença, porque a tua palavra mesmo diz que é no meio dos louvores que o Senhor habita. Eu invoco agora o espírito de revelação, o espírito de sabedoria. Que não seja eu, Senhor, mas sim o Senhor. Que eu diminua e o Senhor apareça. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Que não seja eu, Senhor, mas sim o Senhor. Toma minha boca e fala aos nossos corações. Não que queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Pois louvamos e adoramos ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar, você que está na live, ou você que estará acompanhando daqui a alguns momentos, alguns minutos, ou daqui a algumas horas, e chegou até esse momento da live, nesse momento do culto. Quero te convidar, você que tem uma Bíblia próximo a você, a pegar, abrir em Atos 2. Atos 2. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 5. Do 1 ao 5. Atos 2, versículo 1 ao 5. Você que tem uma Bíblia próximo, te convido a pegar e abrir em Atos 2. Nós estaremos fazendo uma menção à palavra rapidamente, porque o nosso horário já não é tão favorável e o horário já é contra mim. Elas são exatamente o que? 19 e 18, 19 e 20 dessa noite de sábado. A palavra de Deus vai falar: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que lhe falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Vamos prosseguir? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa língua que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitaram partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso, dizem? E os outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou cheios de vinho, embriagados. Mas quero frisar no versículo 4.
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que lhe falassem. Estamos mediante uma palavra bastante conhecida, a qual muitos pregadores vão trazer, vão explanar, vão falar de forma errônea. Errônea por quê? Porque o próprio texto ele vai nos falar que depois da morte de Jesus, depois da ascensão de Jesus, quando ele aparece em um lugar fechado, todos ficam atônitos porque eles estavam dentro de uma sala fechada, com a porta trancada, e Jesus aparece e fala: paz estejam convosco. E eles não acreditam e acham que é um fantasma. Ele olha para todos e pergunta por que eles estão daquela forma. Haja vista que fantasma não tem corpo e não sente fome. Ele fala para eles tocar, eles tocam e vão ter a veracidade que é Cristo. Quando eles tocam, eles não vão tentar tocar e passar, assim como quando alguém tenta tocar e um espírito vai passar. Ele fala que ele é o próprio Jesus ressuscitado, ressurreto, que eles poderiam tocar, eles vão tocar e vão ver que de fato ele tem corpo. Ele vai mostrar as feridas aqui e nos pés e onde a lança transpassou na costela, para dar a veracidade que é ele. Mas ele vai chegar a um discípulo, a Tomé, vai falar: Tomé, toca aqui para você ver e crer. Ele vai tocar e vai crer. Depois ele fala assim para os discípulos: vão a Jerusalém e ficai lá até que vós possam ser cheios do Espírito. Vemos que todos os discípulos estão em uma sala fechada e Jesus ele vai aparecer, dando a veracidade que as Escrituras estão se concretizando, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Haja vista que eles estavam em uma sala com a porta trancada, como que alguém ia adentrar em uma porta trancada se não fosse por eles com a chave. Jesus vai testificar que é ele mesmo e fala para Tomé: Tomé, toca. Não fala. Vou aqui conjecturar a palavra. Jesus ele vai e olha para Tomé e fala: Tomé, você não falou que só ia crer se tocasse vez? Então toca. Toca aqui, ó. Toca. Toca onde a lança me transpassou. Agora viu? Agora você crê? Bem-aventurados são aqueles. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados são aqueles que não viram. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Pois quando o povo de Israel sai do Egito, a qual Deus ele vai os libertar com mão forte, eles vão ver todas as maravilhas e prodígios a qual Deus ele vai fazer na terra do Egito, vai tocar no primogênito, nos primogênitos da terra do Egito, vai matá-los, e através dessa praga da morte dos primogênitos, eles vão sair da terra do Egito, eles vão ver o mar se abrir. Depois da passagem em pés enxutos, eles vão ver outros prodígios: maná, água sair da rocha, a coluna durante o dia lhes oferecendo sombra, a coluna de fogo durante a noite, trazendo o conforto de aquecimento, porque o deserto durante o dia é quente e durante a noite é frio, abaixo do zero.
vemos que o deserto ele vai oferecer perigos naturais, como serpentes, escorpiões e animais que habitam ali. Eles são protegidos por Deus desses elementos naturais, como calor extremo e frio extremo. Calor com a nuvem dando o refrigério da sombra e Deus provendo o alimento e a água, onde o deserto não tem alimento e a escassez de água. É um terreno propício para não haver vida. E durante a noite eles vão ter o privilégio da coluna de fogo para os aquecer. E isso vai afrontar também pessoas que habitam ali no deserto para saquear, saqueadores. Eles vão ver todas essas maravilhas e mesmo assim vão ir contra Deus, vão começar a murmurar. E Jesus ele fala, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Porque todos aqueles viram, eles viram, mas por um pouco tempo eles vão murmurar. E aqui a palavra ele vem falar que Jesus, após ele ressuscitar, ele aparece e vai falar, vão para Jerusalém, ficar até lá até que sejam cheios do Espírito. Aí vem o tema da palavra, cheios do Espírito Santo. Eles vão escolher um local, eles vão escolher a dedo um cenáculo a qual eles vão se fechar e vão começar a adorar, vão começar a buscar em oração. É tanto que eles estão em um mesmo propósito, estão unidos em um mesmo propósito. Os discípulos estão reunidos em um mesmo lugar. A palavra vai falar, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só o que acontece. Quando eles se reúnem e começam a orar, de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam orando quando Deus ele começa a manifestar o seu poder sobrenatural. Eles vão escutar como se fosse um vento veemente, impetuoso, e vai encher toda a casa onde eles estão orando, assentados na mesma fé e no mesmo objetivo. Eles vão começar a se derramar, vão buscar, vão se desligar do que está ao seu redor e vão, sim, de fato, se conectar com Deus, se é que essa é a palavra certa. Eles vão entrar na sala do trono através da oração, eles vão orar, eles vão clamar, eles vão esquecer e vão se desligar daqui da terra e vão se ligar em Deus. E eles vão perceber que eles vão enxergar línguas acima deles como uma língua de fogo. E aí vem o Espírito, vem os dando a possibilidade e os concedendo para que eles viessem a falar em outras línguas. Muitos, aí eu entro agora, parafraseando esse texto, essa pregação, muitos pregadores vão falar que o Espírito Santo os batizou com línguas estranhas. Vimos que dentro do texto bíblico, dentro do texto, vai nos deixar bem claro que o Espírito Santo, ele vai conceder que eles viessem a falar em outros dialetos, em outras línguas. Bora ver aqui dentro do próprio texto. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha só o que eles vão falar. Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Olha só, as nacionalidades: partos, medos, elamitas,
os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Pantífilia, Egito. Bora lá de novo. Partos, medos, elamitas que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Pantífilia. 10. Egito e partes da Líbia junto a Cirene e forasteiros romanos como prosélitos. 15 nacionalidades. O Espírito Santo ele vai fazer com que eles venham falar esses dialetos para propagar o Evangelho e a bondade e as maravilhas de Deus nessas línguas, nesses dialetos, e eles vão entender. É tanto que eles vão falar, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, que somos nascidos. Se naquela época tivesse americanos e ouvir o inglês, se naquela época tivesse mexicanos e escutar o espanhol, se brasileiros estivessem lá, estariam ouvindo o português. Vemos que o Espírito desceu sobre eles, dando uma capacidade a qual eles não tinham. Sendo eles judeus, eles iam falar na sua própria língua, o seu próprio dialeto, o aramaico ou hebraico antigo, pois eram 3 línguas que nessa época falavam: hebraico, aramaico e o grego. O grego era a língua predominante da época. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele falava o aramaico. O aramaico, ela é uma língua já extinta, a qual povos nessa época falavam. O aramaico, o hebraico antigo, é totalmente diferente ao hebraico moderno. E o grego, eles falavam também, era a língua, o império predominante na época, o grego. A Grécia, a Roma. Vemos que quando eles veem que há algo diferente, eles estão orando, estão de mãos dadas na intercessão, buscando fortemente em um só clamor, em uma só sintonia. O Espírito vem como vento veemente, impetuoso, enche a casa. Eles são cheios do Espírito Santo. Eles estão se desligando, se esvaziando para se encher de Deus. E a palavra vem falar e nos informar que para sermos cheios do Espírito, devemos estar buscando veementemente a Deus, esvaziando de nós para enchermos mais de Deus. Quando eles vão deparar como línguas de fogo acima de suas cabeças, eles vão falar dialetos, idiomas diferentes ao deles. É aqueles que estão fora do cenáculo, fora da sala onde eles estão, vão falar, alguns vão falar. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Ou seja, estão embriagados a essa hora do dia. Cretense e árabes, 17 nacionalidades. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isto dizer? Deus permitiu com que o Espírito Santo viesse a possar dos discípulos. Eles foram cheios do Espírito. Ele veio conceder que eles viessem falar dialetos a qual eles não falavam. Muitos pregadores vão falar que eles falavam em línguas estranhas.
Mas acabemos de ver aqui na própria palavra, no próprio texto bíblico, a qual eles vão falar 17 dialetos diferentes ao deles. Cretenses e árabes, eles falaram a linguagem deles, o árabe. Vemos que eles estavam em comum acordo, unidos em um mesmo espírito, em oração. Quando isso vem a acontecer, é cumprimento lá em Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 29. Joel 2, capítulo 28 a 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Vemos que muitos anos atrás houve essa profecia, que nos últimos dias haveria o derramamento do Espírito. E vemos o cumprimento dessa promessa aqui em Atos 2, a qual eles estavam orando e o Espírito veio e os capacitou, trazendo uma unção, uma autoridade vinda do alto de Deus, a qual Jesus ele falou: vai a Jerusalém, ficai lá até que vós sejam cheios do Espírito. Eles são capacitados, eles vão começar a falar em dialetos, vão falar das maravilhas de Deus, e todos aqueles que estão ouvindo em sua própria língua, no seu próprio dialeto, vão ficar maravilhados. Mas outros vão falar: a essa hora do dia eles estão empregados. Se fosse nos nossos dias, muitas pessoas iriam falar: esse povo não tem o que fazer, empregados uma hora dessa. Eles têm que tomar vergonha na cara e parar de ficar empregados. É tanto que lá em Gênesis 2, deixa eu achar aqui o versículo que vai falar. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Vemos aqui que Deus ele vai compartilhar a essência, aquilo que é dele conosco, fôlego de vida, a qual ele vai soprar sobre as narinas do ser humano, do boneco, o fôlego de vida. E aqui vemos o cumprimento que ele vai trazer sobre os discípulos, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Deus, ele tem a sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele vai soprar o Espírito Santo sobre eles. Eles vão falar em outras línguas, em outros dialetos, para testificar as maravilhas de Deus. Para sermos cheios do Espírito, devemos estar em jejum, em oração, em comunhão com Deus, esvaziando de nós mesmos e enchendo mais e mais de Deus e lendo a palavra. Pois sem esse sacrifício não há como sermos cheios do Espírito. Devemos estar abdicando algumas práticas, nos abstermos de algumas coisas que afastam o Espírito de Deus, para atrair a presença do Altíssimo, do Eterno, do Espírito Santo, para que ele venha nos batizar. Quando esse batismo ele vem a acontecer, é com fogo. Aquele que não é nascido no Espírito não é de Deus.
haja vista que somos nascidos pela carne, aquele que é nascido de novo pela água e pelo Espírito, ele é morto para o mundo, e ele vive, ele ressuscita para Deus. Aquele que ele pecava, roubava, não roubou mais, aquele que se prostituía, não se prostitui, aquele que mentia, não mente mais, aquele que furtava, não furta mais, aquele que matava, não mata mais, vai largar essa vida e vai viver uma vida reta, íntegra diante de Deus. Agora eu venho citar um exemplo prático que aconteceu comigo. Alguns anos atrás eu tinha esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu ia em alguns cultos e eu não me derramava, eu não orava. E via até em retiros que alguns jovens eram batizados e eu olhava e me perguntava por que eu não sou batizado. Mas aí vem o erro que eu não me derramava, eu não buscava, eu não me consagrava para que esse batismo, que o Espírito Santo viesse me batizar. E teve uma vigília que eu fui. O pastor ele perguntou, que estava pregando, ele perguntou: quantos não são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. E eu levantei. Os obreiros fizeram um corredor para orar pelo batismo. Eu fui. Os primeiros obreiros colocaram a mão na minha cabeça e oraram. Só que eu me abaixei e fui até o último e eu não fui batizado. Fiquei muito triste. Depois eu fui refletindo o que eu tinha feito de errado. A outra vez que eu quase fui batizado, quando teve uma pregação sobre o batismo do Espírito Santo. O pregador ele perguntou: quantos não são batizados? Você levanta a mão e eu lá de novo. Venham aqui na frente que faremos a oração para vocês serem cheios e batizados com o Espírito. E eu fui lá e eu comecei a me derramar, eu orei, eu pedi: Deus, eu não quero ser aqui da mesma forma, eu quero ser batizado, enche-me. E o Espírito Santo ele veio, ele estava me batizando até que uma pessoa veio e atrapalhou. Eu estava começando a ser batizado e o Espírito se apartou. Até que veio um dia que mudou completamente a minha vida. Houve uma vigília qual foi marcada numa sexta-feira. Falei que eu ia nessa vigília e choveu. Aí eu fiquei triste, eu não vou. Eu vou esperar essa chuva parar, mesmo que não pare, eu vou. Choveu, aumentou a chuva. Quando eu dei uma amenizada era por volta de meia-noite 10, meia-noite e meia, por aí. E eu fui. Quando eu cheguei, a vigília começou e decorreu. Houve os louvores, houve orações. E o preleitor ele começou a pregar. No final da pregação, ele veio falar quantos não são batizados. Hoje Deus ele vai abrir visões e muita gente vai ser arrebatada e vão ver os céus. E aqueles que não são batizados vão ser batizados. E aqueles que não são batizados, levanta a mão, eu levantei a mão. Novamente crendo que eu ia ser batizado por conta do impedimento que se apresentou da chuva. E mesmo assim eu consegui vencê-lo. E eu fui. Quando eu fui, o pastor ele falou: não olha para quem está ao seu lado, esqueça quem está do seu lado, esqueça aqui. E ora. Fala glória, 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 glória a Deus, aleluia. Até o Espírito Santo ele te batizar. Eu comecei a orar, me derramar, esqueci de fato. Até que eu comecei a ver o céu. Eu vi de fato. E nisso eu vi aquele clarão vindo sobre mim. E quando esse clarão ele veio, eu senti aquela paz, aquele refrigério. Eu senti como se alguém viesse me abraçar, me abraçando. E nesse momento que esse abraço veio sobre mim, fluiu, de fato. Eu fui batizado e comecei a falar em línguas estranhas. Quero salientar sobre a língua estranha. A própria Bíblia fala que é necessário que alguém tenha o dom de interpretar línguas estranhas.
Assim como os anjos eles falam em línguas estranhas, o diabo também. Por quê? Porque o diabo ele é um anjo caído, ele habitou lá no céu. Ele também fala. E muitas das vezes é necessário que haja alguém com esse dom de discernimento de espírito e interpretação. Teve uma vez que eu vi um vídeo que uma pessoa se levantou em línguas estranhas, supostamente sendo Deus, e começou a proferir palavras em línguas estranhas. Só que o povo, sem o discernimento, sem essa capacidade do Espírito Santo de traduzir essa língua estranha, estava recebendo. Até que Deus ele levantou alguém e repreendeu a pessoa que estava falando em línguas estranhas. Ele repreendeu e a pessoa caiu endemoniada. Isso evidenciando que não era Deus, era o diabo falando em línguas estranhas e o povo recebendo como se fosse Deus. E o diabo estava lançando maldição, amaldiçoando o povo e o povo aceitando. Até que Deus levantou essa pessoa cheia do Espírito, a qual ele tinha o dom de discernimento de Espírito, a qual ele viu que não era Deus e conseguiu entender a língua que essa pessoa estava falando que não era proveniente de Deus. Era o próprio diabo falando através da boca dessa pessoa, amaldiçoando a igreja e a igreja recebendo. Quando o Espírito ele vem sobre nós, há uma transformação. Eu quero falar que quando o Espírito Santo ele vai baixar alguém vai sair pulando, batendo palma. O Espírito Santo ele é uma pessoa sensível, ele é uma pessoa sensível ao que está acontecendo, ele não vai trazer aquilo para escandalizar, ele não vai trazer um mover e deixar a pessoa do mesmo jeito. Ele vem sobre a pessoa como se fosse assim: eu estou aqui orando para ser batizado. Quero parafrasear, quero conjecturar. Espírito Santo, é um exemplo. Espírito Santo, estou orando aqui, Deus. Eu estou aqui na tua presença, quero ser batizado. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo ele vem assim, ó. O Espírito Santo vem assim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. Eu te peço perdão. Batiza-me, Senhor, batiza-me. Em nome de Jesus, eu quero ser batizado. O Espírito Santo ele vem e abraça a pessoa, e a pessoa sente aquela presença e começa a falar em línguas estranhas. E a pessoa vem sentir a presença de Deus. A presença de Deus é real nesse live. A presença de Deus é real. Aí o Espírito Santo vem sobre a gente e envolve. Ele começa a mudar de dentro para fora tudo aquilo que há em nós que não agrada a Deus. Ele vem com a sua mão e faz isso aqui, ó, tira. Enfia lá dentro e começa a tirar, limpar. Quando ele faz isso, ele limpa o nosso coração, a nossa alma. Aí ele vem nos enchendo. Quando ele tira todo o nosso eu. Quando nos esvaziamos de nós. Ele vê que estamos vazios, ele vem sobre nós, derrama unção, óleo. E ele começa a trazer novidade. Ele traz, de fato, o batismo com fogo. Ele vem proporcionar ao mortal, a nós, a falarmos em outras línguas espirituais, línguas celestiais que somente Deus entende. A Bíblia vai falar que aquele que fala em línguas estranhas testifica a si mesmo. Que aquele que fala
não entende o que fala, mas o Eterno, ele entende o que cada pessoa fala. Que possamos sim, de fato. Oh Deus, aleluia. Não é fácil, pois a presença de Deus é tão real, tão impactante, pois louvamos a Deus por volta de 1h40, 1h45, para trazer essa presença, essa Shekinah. E a presença dele é real aqui nessa noite. Pois a Bíblia fala assim, meus irmãos, já é a última hora, onde ele vai procurar os verdadeiros adoradores. Você é um verdadeiro adorador, você é um falso adorador. O verdadeiro adorador, ele adora como Davi adorava, em espírito e verdade. Ele adorava enquanto muitos não ouvia. Ele louvava no meio de ovelhas, no meio de campo, no meio das pastagens. Ele adorava o Criador. Ele adorava com a sua harpa, louvando salmos. E é por isso que a palavra vai falar que ele era o homem segundo o coração de Deus. Enquanto muitos estavam ali no exército fazendo para se aparecer, ele estava louvando ao Criador. Ele estava lá no meio do campo, cuidando das ovelhas do Pai. Mas quando ele parava, ele ia louvar com sua harpa a Deus. É tanto que a Bíblia fala que ele era um jovem excepcional, diferente, que o Espírito Santo era com ele, porque quando o urso veio para arrebatar as ovelhas do Pai, ele foi, enfrentou o urso e o matou. Aí a Bíblia vai falar assim, pela segunda vez, quando o leão ele veio para tragar, ele foi e pegou o leão pela juba e o matou. Qual é a pessoa que vai ter força suficiente para matar na mão o urso? Qual o homem tem a força para vencer o leão e matar o leão? Isso vem evidenciar e vem trazer o nosso entendimento, a clareza das nossas frágeis mentes mortais, humanas, que esses feitos não foi de Davi, foi do Espírito, porque o Espírito apossou dele, ele foi cheio e matou o leão e o urso. Aí a Bíblia lá em Juízes vai falar assim, que o homem foi levantado como nazireu, nome Sansão, a qual ele foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mão. Ele foi consagrado a Deus para ser juiz de Israel. Todas as vezes quando ele se encontrava em alguma situação, o Espírito Santo ele vinha e se apossava dele. Ele tinha uma força sobre-humana. Ele não tinha que quebrar esse voto do nazireu. Mas mesmo assim ele matou o leão e deixou a carcaça até aí normal. Ele não poderia ter contato, porque senão ele ia quebrar esse voto do nazireu. Ele era nazireu por nascimento, ele tinha que ser nazireu por toda a vida. Tinha dois tipos de votos de nazireu: aquele que era por toda a vida e aquele que era por um determinado tempo. Esse voto, ele consiste em quem é separado para esse voto, ele tem que ser deixar o cabelo crescer, a barba crescer, não tocar em beberagem de uva, porque senão ele quebraria, não poderia ter contato com o defunto, senão ele quebraria esse voto.
E se ele quebrasse, ele tinha que rapar e passar por 7 dias de purificação e retornar ao seu voto. Mesmo que o seu ente querido, Sansão, mesmo que seus pais viessem a morrer, ele não poderia ir ao velório, porque ele ia se contaminar, ia quebrar o seu voto do Nazireu. Olha só que Deus está falando com alguém. Deus está falando conosco. Ele não estava com isso programado de falar. Ele mata o leão. O que ele faz? Ele segue. Quando ele volta, ele vai enxergar a carcaça do leão e as abelhas produzindo mel dentro da carcaça. O que ele vai fazer? Ele vai tocar na carcaça e vai consumir aquilo que estava sobre a carcaça do leão, o mel. Ele começa a quebrar. Mas no momento que o Espírito, antes disso, ele vai apostar que ele vai matar 1000 homens com uma queixada de jumento, o Espírito se apossando dele. Aí a Bíblia fala que quando Deus lhe fala assim para o profeta Samuel: Samuel, o povo não está te rejeitando, por que você está dessa forma? O povo está me rejeitando, Samuel. Eles não querem que eu venha reinar sobre eles. Eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Quantas vezes estamos rejeitando a Deus? Quantas das vezes estamos falando assim em atos: a Deus, não queremos que o Senhor venha reinar em nós. Queremos que nós mesmos venhamos reinar sobre nós, ou o mundo venha reinar. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém. Que pelo menos uma pessoa venha entender essa mensagem é o suficiente. Estamos negligenciando, estamos rejeitando a Deus quando pecamos. Deus, Ele está falando nessa live, nessa hora. Estamos rejeitando a Deus quando pecamos. E a presença dele faz assim, sai de nós. Aí o Espírito Santo, que era para habitar em nós, ele começa a afastar de nós. Bora lá para o exemplo. Aí Deus, ele fala: Samuel, o povo não está te rejeitando, por que você está desse jeito? Eles estão me rejeitando. Já que eles querem um rei, eu vou dar um rei. Só que eles vão cumprir o seguinte: eles vão dar tributos ao rei, eles vão dar os filhos deles para o exército e vão ser julgados pelo rei. Eles não querem rei como as demais nações. Eles estão rejeitando meu reinado, que eu vinha reinar sobre eles. Querem um rei humano? Pois eles vão pagar tributos, vão dar os seus filhos para o exército do rei. Eles vão ter que pelejar por esse rei. Aí Samuel, ele sai e Deus, ele vai falar: Samuel, já que o povo escolheu um rei humano, eu vou te mostrar uma pessoa. Eu vou mostrar e você vai ungir. Aparece quem? Saul. Saul, nos seus primeiros anos de reinado, ele vai agradar a Deus até o momento que ele vai se desviar dos caminhos de Deus. No momento que o Espírito ainda está com ele, ele está trilhando os caminhos de Deus, agradando a Deus, até que ele vai fazer tudo aquilo que vai rejeitar, vai afastar o Espírito de Deus da vida dele. A ruína dele começa aí, quando Deus, ele vai dar uma ordem. O profeta Samuel, o profeta, sacerdote e juiz da nação de Israel, ele fala: Deus manda você matar o exército, tudo o que pertence
a esse exército inimigo. E o que ele vai fazer? Ele vai poupar a vida do rei. E vai oferecer sacrifício a Deus, a qual somente era estrito ao sacerdote. Nessa época, o sacerdote Samuel, ele vai oferecer esse sacrifício. E Samuel, ele havia falado: não faça nada até que eu volte daqui a 7 dias, daqui a uma semana. Aí eu vou oferecer sacrifícios a Deus. E quando ele vai, ele vai entrar em guerra, em peleja contra os amalequitas, ele vai pegar o rebanho e o rei. E quando ele vai oferecer Deus, ele vai falar a Samuel: Samuel, Saul pecou e eu estou rejeitando, estou tirando o reinado e dando para outro. Deus, ele vai falar isso com o profeta, sacerdote e juiz. Quando ele chega, ele fala: Saul, o que fizeste? Por conta da sua desobediência, Deus, ele está tirando o reino das suas mãos e dando outro, levantando outro para assumir o teu lugar. Deus te rejeitou, Saul. Como é triste, meus irmãos, quando Deus, ele olha para nós e encontra falha e nos rejeita. Olha o que vai acontecer com ele. Samuel vai matar o rei e ele vai falar: por conta da tua desobediência, o que fizeste de oferecer sacrifício a Deus, ele começa a tirar o teu reino e vai dar para outro. E ele te rejeitou por conta da sua iniquidade. Aí é evidenciando mais a queda de Saul. Aí o que acontece? O próprio Eterno, ele envia um demônio para atormentar Saul. A queda dele começa a vir para o mundo físico, para o real, para o mundo palpável. Até então a queda dele estava apenas no espiritual. O que acontece primeiro, o que acontece nas nossas vidas, meus irmãos, meus caros ouvintes, o que vai acontecer nas nossas vidas primeiramente vai acontecer no reino espiritual. Lembra quando Daniel, ele começou a orar? No primeiro dia, Deus, ele escutou a oração de Daniel e enviou um mensageiro, um anjo. Mas na esfera espiritual, esse anjo foi preso pelo príncipe da Pérsia. E ele ficou preso por 21 dias. E no 21º dia de oração, Deus envia Miguel. Olha só o tempo que levou. Daniel orou no primeiro dia e Deus, ele mandou a resposta. Mas esse anjo, ele é um anjo que não é capacitado para a guerra. Ele é mensageiro. Ele vem e o príncipe da Pérsia, ele prende esse anjo. Ele fica preso durante 21 dias. Olha só a diferença do nosso tempo para o mundo espiritual. Ele veio com a resposta, foi preso. Daniel, ele orou e no primeiro dia a resposta, ele desceu com o anjo. E o anjo foi preso pelo príncipe da Pérsia. E Daniel continuou orando por longos 21 dias. No 21º dia, Deus envia Miguel, um anjo preparado para a peleja, para a guerra, o príncipe do exército do Altíssimo. Ele vem, peleja contra o príncipe da Pérsia e liberta aquele anjo que está preso. Ele vem até Daniel. A palavra vem nos esclarecer que o anjo vem até Daniel e fala: Daniel, a tua oração foi escutada. Deus ouviu a tua oração no primeiro dia.
E por conta da tua oração eu vim trazer a resposta no primeiro dia. O príncipe da Pérsia me prendeu nas regiões celestiais. E foi necessário que Miguel, o príncipe de Deus, viesse me libertar. Porque não sou anjo de luta, mas sou mensageiro. No mesmo dia, Daniel ele ia receber mais o príncipe da Pérsia, o diabo, ele veio, esse principado, ele veio, prendeu esse anjo. E Miguel, ele veio pelejar na esfera espiritual e libertou aquele anjo. E o anjo, no 21º dia, fala a Daniel, revela e traz a resposta. Quantas das vezes estamos orando? Demora um dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, 2 semanas, 3 semanas, ou até mesmo um mês, 6 meses, um ano. E às vezes até murmuramos, não sabendo que há uma luta espiritual, na esfera espiritual, a qual esse anjo vem, muitas das vezes, esse principado, ele vem, segura esse anjo, ou muitas das vezes também vai acontecer o quê? Esse anjo desce com a resposta, é preso por esse principado, por esse demônio, e pega essa resposta e vai levar para os bruxos. Isso acontece. É fato, é real, é realidade. A Bíblia vai falar que esse anjo foi preso. E muitas das vezes quando adentramos, é um propósito de oração, e muitos dizem, vai passar e não venhamos a ter essa resposta logo de imediato, é porque há uma luta espiritual. E muitas das vezes nós, seres humanos, cansamos de orar e largamos de orar. Devemos estar vigiando em oração, em perseverar em oração, não cansar, mas perseverar na oração, até que a resposta venha, até que esse principado venha perder suas forças, venha ser combatido na esfera espiritual, para que essa resposta de Deus venha até nós, para que esse batismo com o Espírito Santo venha realmente sobre nós. Assim como aconteceu com Davi, ele foi escolhido por Deus, ele foi cheio, ele estava cheio do Espírito Santo. Bora lá dentro da Bíblia. 1 Samuel vai falar que quando Saul ele estava sendo atormentado, ele vai chamar quem? Alguém que saiba tocar harpa, alguém habilitado no instrumento de harpa. A harpa era um instrumento musical daquela época, a qual algumas pessoas, alguns músicos, eles estavam aptos e capacitados para tocar essa harpa para louvores ao Eterno, a qual o próprio Davi, ele tocava essa harpa cantando salmos em louvor ao Senhor. Um exemplo desse salmo, Salmo 23. Salmo 23, agora vai falar assim... Olha só, o que Davi ele vai louvar a Deus no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. No momento que ele está louvando esse salmo, ele está onde? Ele está apacentando as ovelhas do pai dele em pastos verdes. Ele vai fazer a menção desses pastos que são verdes e que as águas que vai passar por esse riacho são águas tranquilas. Ele ainda vai falar ali no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Cajado é um instrumento a qual os pastores daquela época eles usavam, a qual a ponta era assim, a qual todas as vezes que a ovelha saía, eles pegavam nessa ponta assim e traziam. Ou quando ele precisava corrigir a ovelha, ele pegava a outra ponta da vara que era ereta e batia nessa ovelha para trazer a correção. Quando ele vai fazer menção
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte lá em Israel, quando Davi ele já é rei, onde ele tem o seu palácio, após a conquista de Jerusalém, o seu palácio dá acesso a um vale. Esse vale até os dias de hoje ele existe, a qual o canal Israel com a Aline aprendemos que esse vale ainda ele é existente nos dias atuais, a qual uma ponta do palácio de Davi tem acesso, tem uma vista a esse vale, a qual ele era considerado um vale de morte, um vale de escuridão. Por quê? Dentro da palavra vai falar que ele é um vale escuro, onde há morte. Esse vale ainda é existente nos dias atuais, a qual a uma certa hora durante a manhã ele é escuro ainda, e pelo entardecer ele é escuro. Quando começamos a andar nesse vale, vemos vários túmulos sobre esse vale. Dentro desse vale, a espessura exatamente, eu não estou lembrando, ele vai aproximadamente ter 1,5 km de extensão. Todas as pessoas que vão caminhar nesses horários de manhã, que ele ainda é escuro, ou no entardecer, que ele já também é escuro, densas trevas, habita nesse vale a essas horas, e nesse vale é encontrado vários túmulos. Eles estavam fazendo menção desse vale. Ainda que eu andasse por esse vale da sombra da morte, o Senhor estaria comigo. Ele vai fazer menção a esse vale. Ele vai falar também: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Todas as vezes que algum rei ou algum profeta ele era ungido, ele tinha um cálice, na verdade ele tinha a unção num chifre de carneiro, qual era derramado sobre a cabeça, e não era apenas uma quantia pequena. O texto ele vai nos explicar, todos aqueles que são conhecedores de teologia, todos aqueles que têm esse conhecimento aprofundado, vai saber realmente que todos os profetas, todos os reis eram ungidos através desse chifre que vai ser símbolo de fortaleza, força, era derramado até escorrer sobre o seu corpo. Lá no Salmos 91 vai falar: o óleo que escorre. Acho que é Salmo 122. Deixa eu achar aqui. Os Salmos vai falar assim que... Estou tentando aqui achar o versículo para que não fique nas minhas palavras. Salmo 133 vai falar assim: ó consolável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. O que acabamos de falar? O óleo era derramado sobre a cabeça com esse chifre de carneiro que vai trazer a menção de força. Ele era derramado. Olha só que o Salmo vai falar. Salmo 33. Como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Isso vai dar a ênfase do que eu estou falando. E esse óleo era derramado até escorrer
pela cabeça até chegar ao seu corpo, às suas vestes. E ele vai falar: prepara-me uma mesa perante a presença dos meus inimigos, unge-me a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra vem nos falar que esse óleo vem escorrer sobre a cabeça, chegando até a barba. Como o Salmo 133 fala, como óleo precioso que escorre da cabeça até a barba de Arão. O óleo dentro da Bíblia, dentro da palavra, vai ser o quê? Símbolo do Espírito Santo. O óleo puro. Todas as vezes que quando o rei ele era derramado esse óleo sobre sua cabeça, todas as vezes que esse óleo era derramado sobre a sua cabeça, todos os reis eram derramados esse óleo, trazendo a menção que ele era escolhido, e a unção, a autoridade de Deus era sobre a vida dele, era sobre esse símbolo do óleo. Esse óleo ele vai capacitar, vai trazer a menção que o Espírito de Deus está sobre o rei, está capacitando esse rei, e que ninguém poderia ir contra essa autoridade constituída por Deus, que está sendo evidenciada por esse óleo. Vimos aqui no Salmo 133 que esse óleo ele era derramado, e ele era derramado de uma forma que viesse a escorrer sobre a sua cabeça, viesse a escorrer sobre a sua barba, que viesse também tocar sobre o seu corpo, sobre suas vestes. Quando Davi ele é escolhido por Deus, ele vai falar: escolhi outro para assumir o lugar de Saul, porque este é segundo o meu coração. E Deus ele vai dar uma estratégia para Samuel. Samuel vai até a casa do pai de Davi, lá em Belém. Samuel, bora lá? Ele vai falar para Samuel: Samuel, você vai na casa do pai de Davi. Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu azeite, o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Bora lá. Porém, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí passou todos os filhos, nenhum deles eram. Aí Samuel vai falar: disse-me mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha. Então mandou e buscou dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu
no meio dos seus irmãos, no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou o arma. Vemos que Deus ele escolheu dentre os filhos de Jessé, o Belemita, para alguns que são conhecedores dessa história, ele teve um relacionamento com uma estrangeira, a qual desse relacionamento veio Davi. Davi, como a palavra fala, ele era ruivo e formoso, de semblante, de boa aparência. Ele foi designado a um serviço qual era desprezado por todos. Era de apacentar. Nem todos queriam e gostavam de ser pastor, porque pastor era o pior trabalho daquela época. E Deus ele vai falar: Samuel, vai até a casa de Jessé Belemita, que eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Ele chega lá e ele vai tentar para a aparência dos filhos. Os filhos belos, fortes e soldados do exército, ele vai achar que eram eles. Foi passando um por um e Deus rejeitando um por um. Até que ele pergunta: Jessé, porventura os seus filhos acabaram? Estou parafraseando, estou conjecturando a palavra. Ele vai perguntar: Jessé, acabaram os seus filhos? Ele vai falar: não, tem um menor, que ele está lá no campo apacentando as ovelhas. Beleza. E se fosse nos dias atuais, Samuel ia falar: beleza, traz ele, porque não assentaremos à mesa. Quando ele vai lá, ele chama Davi, ele envia alguém para buscar Davi, e Davi chega à presença do profeta, sacerdote e juiz. Deus ele vai falar: não atentes. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando Davi ele vem, Deus ele vai falar, antes de Davi vir, ele vai falar: não olha para a aparência, pois eu não vejo como você vê, Samuel, eu vejo o que tem aqui dentro do coração do homem, pois o homem vê o que está à frente dos seus olhos, e eu consigo enxergar além disso, eu consigo ver o coração. Quando Davi ele vem à presença do sacerdote, profeta e juiz da nação, Deus ele fala: é este o homem a qual eu escolhi. Ele vai derramar o óleo sobre a cabeça de Davi, e a palavra fala que ele é apossado do Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele se aposta. Mas aí vemos que Saul ainda está no reinado. Aí se passam-se os anos, Saul vai sair a pelejar contra os midianitas. Ele perece na peleja, ele se mata. E logo Davi ele assume o trono. Aí Deus fala que Davi ele é segundo o coração dele, porque ele se arrependia assim quando ele pecava. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque o Espírito de Deus se apossou de Davi e o fez excelente naquilo que ele fazia. Se Saul matava 100, Davi matava 10 de seus milhares, e isso ia provocando a ira, a inveja de Saul. Ou seja, quando estamos no centro da presença do Altíssimo, de fato, o Espírito de Deus ele vem sobre nós. Ele habita entre nós, ele habita dentro de nós. Ele habita esse átrio, esse santuário, essa casa que é o nosso corpo. E habita entre nós. Ele não vai habitar onde há uma casa suja. Quando fala de sujeira, lá nos evangelhos também vai falar quando o espírito mau ele vai sair de um corpo, ele vai vagar em lugares áridos. Quando ele não encontra um lugar para se apoderar, ele volta trazendo com ele mais 7 demônios. E a Bíblia, se eu não estiver enganado, em Marcos que ele vai falar, ele traz mais 7 demônios piores que ele,
encontrando a casa limpa, ele vai fazer morada e o estado dessa pessoa se torna pior do que o estado anterior. Se a pessoa só roubava, ele vai matar, roubar, nos dias atuais ele vai consumir droga, ele vai cheirar crack, vai fazer outras coisas que ele não fazia. Ou seja, o estado dele vai ser pior. Lembra do endemoniado gadareno? Quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia, o mar que é tido como um mar, mas não é, ele é um lago de grande largura e espessura, ele é tido como um mar, e há uma tempestade, e Jesus ele vem caminhando sobre as ondas, e Pedro vai ao encontro dele. Quando eles passam nesse episódio, vai para Gadara, o que acontece? O próprio diabo, ele está escravizando alguém que tinha um convívio com sua família e com a civilização daquela região de Decápolis, porque eram 10 cidades, a qual esse demônio ele estava possuindo e aterrorizando esses habitantes. Ele vinha com tamanha força e ira que todos aqueles artifícios que esses habitantes outrora jogavam em prisões, e essas prisões não o detinham. Eles migalhavam as prisões, os cadeados, correntes, soltavam ele e ele atormentava essa população. Quando a palavra fala que Jesus ele sai desse episódio, que ele está andando sobre as águas, ele coloca os pés na terra de Gadara, esse endemoniado, atormentado há vários e vários anos, ele vivia onde? Aí você me pergunta, Leandro, esse endemoniado ele vivia onde? A Bíblia vai falar que ele vivia em túmulos, ele se rasgava, ele era atormentado por esses demônios. Quando Jesus ele adentra ao território de Gadara, ele vem ao encontro de Jesus nu, a qual a palavra fala que ele está completamente nu, porque ele vivia nos sepulcros. A casa dele era em sepulcros no meio de mortos. Provavelmente ele consumia também carne de mortos, de defuntos, como acontece nos nossos dias atuais. Quando um demônio ele vem sobre uma pessoa, ele vai fazer tudo aquilo para degradar a imagem e semelhança de Deus que há nessa pessoa. Ele vai fazer com que essa pessoa adentre ao cemitério, vá violar a sepultura e vai consumir a carne de defuntos. Muitas das vezes essa carne fresca do dia ou de alguns dias, onde já tem aqueles vermes consumidos, pus e sangue, ele vai consumir. E muitas das vezes esse demônio ele vai fazer com que essa pessoa vai ter relação sexual com esse corpo, com esse defunto, a qual nos nossos dias atuais ele é tido como, eu esqueci o nome técnico a qual na lei ele vai citar, que é um crime qualquer pessoa que tem contato sexual com um corpo, com um cadáver. Ele vai estar violando o direito do cadáver, o direito do corpo. Ele pode ser punido, pegar alguns anos de cadeia. Ou seja, quando esse demônio ele aposta sobre a pessoa, faz essa pessoa a cometer esses atos. Isso eu venho trazer a nossa realidade de hoje. Provavelmente eu creio que ele poderia ter esse tipo de práticas, porque esse demônio ele apossava. Quando ele vai ao encontro do Nazareno, do Altíssimo, de Jesus, ele vai falar: o que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus ele vai falar: cala-te. Ele vai perguntar qual o nome, eles vão falar: Legião, porque somos muitos. A legião naquela época, no exército romano, uma legião corresponde naquela época a 6.000 soldados. Se trouxermos a nossa
contagem de legião terrena, havia aproximadamente sobre aquele homem 6.000 demônios, mas a contagem de legião no mundo espiritual é totalmente diferente. Ou seja, aquele homem estava vivendo de uma forma deplorável, era possuído por demônios. A presença de Deus não estava na vida dele, e sim a presença do diabo. É tanto que a legião fala, legião, porque somos muitos. Aí Jesus ele fala, para ele sair, e eles vão falar que não venhamos e voltar para o abismo. Permita que venhamos e aos poucos Jesus ele vai dar a permissão. Quando ele sai daquele homem e vai para os porcos, a palavra fala que os porcos eles vão se precipitar no penhasco, eles vão morrer afogados. Aquele demônio, ele estava tentando matar, destruir aquela vida. Quando essa vida tem a libertação, o que eles vão fazer? Eles vão vestir aquele homem já recupera a sua consciência, olha para Jesus e pede, Jesus, eu quero ir contigo. Ele reconhece a Jesus e a presença do Eterno, ele está sobre a vida dele, porque ele sofria uma prisão espiritual e ele foi libertado, ele era cativo e foi liberto. E Jesus ele vai falar, não convém que me sigas, vai, a sua família fala o quanto foi bom o Senhor, o que o Senhor fez contigo. Todas as vezes, quando não temos a presença de Deus, temos sim a presença do diabo. Quando esse valente que se julga o diabo está na vida de alguém, ele faz o que faz, vem um outro valente, mais valente que ele, escorraça, que esse outro valente é Jesus. E habita naquela casa, começa a ornamentar, vem limpar, vem tirar tudo aquilo que não agrada. E sim, aí de fato o Espírito Santo de Deus, ele habita. Aí de fato o próprio Deus, ele vai fazer o que? Ele vai soprar o Espírito sobre a nossa vida. Como lá em Gênesis 4 vai falar que ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele vai fazer assim, coloca o Espírito Santo sobre nós. Aí tem o batismo com o Espírito Santo. Aí falamos em outras línguas espirituais. Não tinha nada disso preparado, só estava preparado apenas a palavra de Atos 2, a qual o Espírito se apossou sobre os discípulos e os discípulos falaram em outros dialetos. É tanto que as pessoas que estavam do lado de fora entenderam no seu próprio dialeto que eles vão falar. Como pode isso? Entendemos na nossa própria língua. Haja vista que vimos que foram 17 nacionalidades que estavam presentes do lado de fora e eles falaram em 17 dialetos. E eles estavam pregando as maravilhas de Jesus, as maravilhas de Deus. Ou seja, para trazermos a presença de Deus, temos que esvaziar. E o óleo, que é o símbolo do Espírito, vir ser derramado sobre as nossas vidas. Aí sim, o Espírito ele vai habitar nesse corpo. E as velhas coisas são passadas e novas coisas são feitas a partir desse momento. Nova criatura somos. Quando passamos no batismo das águas, estamos morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus. É como se estivéssemos morrendo com Cristo e ressuscitamos para Cristo. O velho homem morre, fica sepultado, e a nova criatura, o novo eu, levanta das águas. Há uma transformação. Ou seja, quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele não vai fazermos pular, bater palma, fazer todo aquele alvoroço e sair da mesma forma, não. Vemos aqui dentro da palavra que o Espírito ele vem, ele traz o renovo, ele traz novidade de vida, ele traz a transformação, a mudança de dentro para fora, possibilitando sem que venhamos falar em línguas estranhas. Atos 12 vem deixar bem claro que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, de mãos dadas, e o vento
um som como de vento impetuoso veio sobre eles, e um vento como um vento veemente impetuoso encheu toda a casa, que estavam todos assentados, e todos foram cheios do Espírito. Aí vem a segunda ordenança de Deus, até que vocês possam ser cheios do Espírito e vá à Judéia até os confins do mundo pregando o Evangelho. No momento que o Espírito Santo veio, ele veio capacitar os discípulos para apregoar fora da terra de Israel, até nós os gentios. O Espírito Santo, nos nossos dias, ele procura um lugar para pousar. Lembra lá de Gênesis, quando houve o dilúvio? Quando o dilúvio parou, as águas ainda estavam sobre a face da terra. Noé vai primeiramente soltar o corvo vai, voa e retorna. Ele manda de novo o corvo, ele fica. Provavelmente certeza que ele encontrou alguma podridão para ele ficar. Mas aí ele vai soltar a pomba vai e retorna. Mas quando ele solta pela segunda vez a pomba, ela volta com ramos de oliveira, porque achou um lugar. Isso vai trazer a menção do que o Espírito Santo ele está à procura de um lugar para pousar. Será que esse lugar que a nossa vida está apta para receber? Deus está falando com alguém. Eu não sei quantas pessoas estão acompanhando ao vivo, ou quantas pessoas já viram esse vídeo após que eu postei, mas Deus está falando com alguém. A presença dele é real aqui nesse lugar. O Espírito Santo quer viver dentro de nós. Para que isso venha acontecer, devamos sim, de fato, renunciar a nossa vida dia após dia e seguir a Cristo, tomar nossa cruz e seguir a Ele, seguir os passos dele e não pecarmos, porque todos aqueles que vivem no pecado são filhos do diabo, estão no pecado, estão mortos no pecado. É como a palavra fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Quando a Bíblia fala assim, fala que esses estão mortos espiritualmente, estão enterrando os mortos físicos. É isso que acontece. Quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele traz algo sobrenatural. E aquilo que não é do agrado dele, ele vai arrancar, mesmo que doa. Possamos falar, Espírito Santo, vem sobre mim. Arranca tudo aquilo que não te agrada, mesmo que doa em mim. Arranca. Quero viver para a tua glória. E que a tua glória habite em mim, a tua luz resplandeça no meu rosto. Quantos de nós estamos aptos a sermos bastados com o Espírito Santo e com fogo? Aleluias, aleluias, a presença do Eterno é real aqui nesse lugar. Oh, aleluias, glória a Deus. Toca, Senhor, traspassa o limite dessa câmera, que essa pessoa possa sentir de fato seu toque, Espírito Santo. Para finalizarmos essa palavra, eu quero louvar mais dos hinos. A presença de Deus é real. É real que nesse lugar eu quero que vocês meditem na letra desses dois hinos. Eu fico com a palavra nesse exato momento. Que o Eterno possa falar mais e tenha falado convosco. Aleluia. Após esses dois hinos estaremos finalizando a live. Que vocês possam ter escutado de fato a voz do Altíssimo.
estávamos programados de estar levando em 1 hora, mas a vontade é dele. Tudo é para ele, somente para ele, são todas as coisas. Já vai completar 3 horas e 13 minutos. Já são exatamente o quê? 8 horas e 41. Meditem na letra desse livro. Que Deus possa estar tocando em cada um de vocês, cada um de vós. Que o Espírito do Eterno Deus esteja sobre vós. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. mente e Coração. Pois sei que existe paz em tua presença, claro, Jesus. Se uma alma fiel em si, é o que importa, que Deus possa você trabalhar no teu coração. Que tantos vícios dessa geração declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Glória, glória, glória. Quero fazer um convite a você que acabou de escutar essa palavra, de acompanhar essa palavra, que ainda está acompanhando esse vídeo e que ainda está até aqui, que não aceitou Jesus. Coloca sua mão no coração e fala: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Faça uma nova história sobre a minha vida. Viva os meus passos, os teus caminhos. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. O nome de Jesus, só a escuridão ele vai trazer sua luz sobre sua família. Grande santo nome de Jesus. Teu nome é cura.
de toda alma indefesa, receba cura. ansiedade, medo, Sai agora em nome de Jesus. clamo Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome poderoso, nome sobre todo nome. Nada resiste ao nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, nome santo, nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua família. Nome santo, nome de Jesus. É sua voz, declare esse nome. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a Nome poderoso, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. Não seria justo terminar a palavra com outro hino se não fosse com esse. Só um trecho dele. Vamos louvar? Eu navegarei no oceano do Espírito. Ele se derrama na presença dele, atrai a presença do E Espírito ali Santo sobre a sua vida. Receba renovo, receba refrigério. Que o Espírito possa estar tocando. Espírito Santo de Deus, toca e envolva sobre esta vida. E batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Espírito que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de fome. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecoste, e enche-me de Aleluia, glória a Deus. Estamos se aproximando do final. Da nossa transmissão ao vivo. Quero apenas finalizar com esse hino agora, qual estaremos colocando. Amém? Não tem nada igual. É um hino que marcou muito a minha vida. Espero que vocês tenham escutado a voz de Deus. E eu te convido a compartilhar esse vídeo a mais pessoas, para que ele venha alcançar o maior número de pessoas, que Deus possa estar abençoando. E temos um próximo encontro no próximo vídeo.
Santo, Every time we o sing Senhor dos worthy, exércitos, toda a terra está every cheia time we do seu sing nome. holy, we're like the 24 elders around the throne. Santo, And the angels are bringing the throne of God into the room. Because the people don't want to see a man. And we don't care about a name. All we want is Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. quero me despedir ao fundo desse louvor, na presença dos anjos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.